Retorno agora às cartas em que mamãe vos fala de Celina e de mim. É o melhor recurso que posso empregar para vos dar bem a conhecer o meu caráter. Aqui uma passagem em que meus defeitos sobressaem com violenta explosão. Cá está Celina, que se entretém com a pecorrucha num jogo de cubos. Altercam de vez em quando. Celina cede para granjear uma pérola à sua coroa. Sou obrigada a corrigir o pobre bebê que se entrega a medonhas fúrias. Quando as coisas não correm de acordo com sua ideia, põe-se a rolar pelo chão como uma desesperada por crer que tudo está perdido. Momentos há em que vai além de suas forças, a ponto de ficar sufocada. É criança bastante nervosa, sendo, todavia, muito engraçadinha e muito inteligente. Lembra-se de tudo. Vedes, minha mãe, quão longe estava de ser uma menina sem defeitos. De mim não se poderia afirmar que era um anjo quando dormia, porque de noite me agitava mais ainda do que no correr do dia. Deitava fora todas as cobertas e depois dava murros contra a guarda de minha caminha. A dor despertava-me e então eu dizia: mamãe, estou atordoada. A coitadinha de minha mãe era obrigada a levantar-se e verificava que tinha com efeito contusões na testa, que estava atordoada. Agasalhava-me bem e depois tornava a deitar-se. Dali a pouco, porém, começava novamente a sentir-me atordoada, de maneira tão forte que foi necessário amarrar-me à cama. Todas as noites vinha Celininha atar os inúmeros cordões, cuja finalidade era impedir que a buliçosa pecorrucha ficasse atordoada e acordasse a mamãe. Como tal recurso deu bom resultado, dali por diante eu era um anjo quando dormia. Havia ainda outro defeito que tinha, quando acordada, e do qual mamãe não fala em suas cartas. Era um grande amor próprio. Disso vos darei apenas 2 exemplos, a fim de não alongar demais minha narração. Mamãe disse-me um dia: minha Terezinha, se te prontificares a beijar o chão, dar-te-ei um vintém. Para mim, um vintém era uma verdadeira fortuna. Para o ganhar, não me era necessário diminuir minha altura, pois meu pequeno porte não constituía grande distância entre mim e o chão. Minha altivez, no entanto, se revoltou com a ideia de beijar o chão. Mantendo-me ereta, disse à mamãe: oh, não, minha mamãezinha, prefiro ficar sem o vitém. De outra feita, tínhamos de ir até Groningen, a casa da senhora Munier. Mamãe falou a Maria me pusesse um lindo vestido azul celeste, guarnecido de rendas, mas não me deixasse com os braços nus, para não se queimarem ao sol. Deixei que me vestissem com aquela displicência que deveria ser própria de crianças com minha idade, mas interiormente pensava que teria ficado muito mais graciosa com meus bracinhos nus. Com uma índole como a minha, se fosse criada por pais carentes de virtude, ou até se fosse como Celina, mimada por Luísa, ter-me-ia tornado bem maldosa e talvez me tivesse me perdido. Mas Jesus olhava pela sua noivinha. Quis que tudo redundasse para o bem dela. Seus próprios defeitos, refreados a tempo, serviram-lhe para crescer na perfeição.
Tendo amor próprio e também amor do bem, tão logo comecei a pensar seriamente, o que fiz desde pequenina, bastava dizerem-me que alguma coisa não ficava bem para que não precisasse ouvi-lo dizer 2 vezes. Nas cartas de mamãe vejo com satisfação que, na medida que ia ficando maior, lhe proporcionava mais consolo. Não tendo em redor de mim senão bons exemplos, era natural que os quisesse seguir. Veja-se o que ela escrevia em 1876. A própria Teresa, que por vezes quer pôr-se a marcar suas práticas religiosas, é uma criança encantadora, sutil como a sombra, muito vivaz, mas seu coração é sensível. Celina e ela querem-se muito, bastam as duas para se entreterem. Todos os dias, depois de terem almoçado, Celina vai buscar seu galinho. Pega ao mesmo tempo a galinha para Teresa. Por mim, não o consigo, mas ela é tão ágil que lhe deita a mão no primeiro bote. Depois, vão as duas com as aves sentar-se no canto da lareira e assim se distraem por muito tempo. Outro dia, Celina deitara comigo. Teresa deitara na cama de Celina no segundo andar. Tinha estado com Luísa, a trouxera para baixo, a fim de lhe porem o vestido. Luísa sobe para a buscar e encontra a cama vazia. Teresa tinha ouvido Celina e descera com ela. Luísa lhe diz: "Não queres, pois, descer para vestires?" "Oh, não, pobre de minha Luísa. Somos como as 2 franguinhas, não podemos separar-nos." Enquanto assim diziam, abraçavam-se e aconchegavam-se uma à outra. Depois, à noite, Luísa, Celina e Leônia foram ao círculo católico e deixaram a pobre Teresa, que bem compreendia ser muito pequena para ir junto. Dizia: "Se pelo menos quisessem deitar-me na cama de Celina." Mas não o quiseram. Nada falou e sozinha ficou com sua lamparina. 1/4 de hora depois, dormia a sono solto. Outro dia, mamãe ainda escreveu: "Celina e Teresa são inseparáveis. Não é possível pôr os olhos em 2 crianças que se queiram tanto uma à outra." Quando Maria vem buscar Celina para a lição, a coitada da Teresa se desfaz em pranto. Ai, que acontecerá com ela? Sua amiguinha vai deixá-la. Maria fica com dó, leva-a também e a pobre pecorrucha permanece sentada numa cadeira 2 ou 3 horas. Dão-lhe pérolas para enfeitar ou um retalho para cozer. Tem receio de mexer-se e de vez em quando solta fortes suspiros. Quando a agulha se desenfia, tenta enfiá-la de novo. É interessante observá-la como não o pode conseguir e não quer dar trabalho a Maria. Sem demora, a gente vê 2 grossas lágrimas correrem pelas faces. Maria não tarda em consolá-la, torna a enfiar a agulha e o pobre anjinho sorri através de suas lágrimas. Dentro le chiese e mille. Lembro-me com efeito que não podia ficar sem Celina. Preferia sair da refeição antes de terminar a sobremesa do que não lhe ir atrás, tão logo se levantasse. Virava-me em minha cadeira alta a pedir que me descessem e depois íamos brincar juntas. Íamos às vezes com a pequena prefeita, o que muito me agradava por causa do parque e de todos os lindos brinquedos que ela nos mostrava. Mas era
mas na intenção de contentar Celina, que ia para lá, preferindo ficar em nosso pequeno jardim a esgaravatar os muros, pois extraíamos todas as brilhantes palhetinhas que ali se achavam, e íamos em seguida vendê-las ao papai, que nolas comprava com toda a seriedade. No domingo, sendo muito pequena para frequentar os ofícios religiosos, mamãe ficava para tomar conta de mim. Comportava-me bem e só andava na ponta dos pés durante o tempo da missa. Logo, porém, que visse a porta abrir-se, era sem igual a explosão de alegria. Precipitava-me ao encontro de minha linda irmãzinha, que estava então enfeitada como um oratório, e dizia-lhe: ó minha Seleninha, dá-me depressa pão bento. Algumas vezes não o tinha, porque havia chegado atrasada. Que fazer então? Era-me impossível ficar sem ele. Nisto consistia a minha missa. Encontrou-se um meio com muita rapidez. Se não tens pão bento, pois então benzei-o. Dito e feito, Celina toma uma cadeira, abre o guarda-comida, pega o pão, corta um bocado, sobre o qual, muito compenetrada, recita uma Ave Maria e apresenta-mo em seguida. E eu, depois de ter feito com ele o sinal da cruz, como com grande devoção, achando-lhe absolutamente o gosto do pão bento. De vez em quando fazíamos juntas conferências espirituais. Aqui está um exemplo que tiro das cartas de mamãe. Nossas pequenas queridas Celina e Teresa são anjos abençoados, naturezas angélicas em miniatura. Teresa constitui a alegria, a felicidade de Maria e sua glória. É incrível como se orgulha disso. Verdade é que tem saídas bem singulares para sua idade. Excede Celina, que é o dobro mais velha. Dizia Celina outro dia: como pode Deus caber em hóstia tão pequena? Falou a pequena: não é tanto de admirar, uma vez que Deus é todo-poderoso. Que quer dizer todo-poderoso? Mas é fazer tudo o que Ele quer. Um dia, julgando-se muito crescida para brincar com a boneca, Leônia veio procurar-me, a nós duas, com uma cesta cheia de vestidos e de lindos retalhos para fazer outros. Por cima estava colocada sua boneca. Tomai-a lá, minhas irmãzinhas, diz-nos ela. Escolhei, dou-vos tudo isto. Celina estendeu a mão e tomou um pacotinho de cordões que lhe agradava. Após um instante de reflexão, estendi a mão por minha vez e declarei: escolho tudo. E apoderei-me da cesta sem outra formalidade. As testemunhas da cena acharam o caso muito justo. A própria Celina nem pensou em reclamar. Aliás, brinquedos não lhe faltavam. Seu padrinho cumulava de presentes e Luísa descobria meios de arrumar-lhe tudo quanto desejasse. Este pequeno episódio da minha infância é o apanhado de toda a minha vida. Mais tarde, quando se me tornou evidente o que era a perfeição, compreendi que para se tornar santa era preciso sofrer muito, ir sempre atrás do mais perfeito e esquecer-se a si mesmo. Compreendi que na perfeição havia muitos graus e que cada alma era livre no responder às solicitações de nosso Senhor, no fazer muito ou pouco por Ele, numa palavra, no escolher entre os sacrifícios que exige. Então, como nos dias de minha primeira infância, exclamei: meu Deus, escolho tudo. Não quero ser uma santa pela metade. Não me faz medo sofrer por vós. A única coisa que me dá receio
é a de ficar com minha vontade. Tomai a vós, pois escolho tudo o que vós quiserdes. Nota de rodapé. Luísa Marais foi empregada da família Martin de 1865 até a morte da senhora Martin.